repreendo todo mal, toda obra, toda perturbação, em nome de Jesus. Amém. Com vocês, pastor Romig, Mário Romig, com a sua palavra de Jesus. Amém. Louvado seja Deus por essa linda e oportuna oportunidade de estarmos aqui todos reunidos nessa comunhão e juntamente com todos os irmãos aí online conosco na Cristal FM. Eu queria deixar uma palavra rápida, de uma rápida reflexão no livro do Gênesis, capítulo de número 42, escrito por Moisés, verso de número 1 ao 7. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó aos seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimentos no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: para que também não lhe suceda, porventura, algum outro desastre. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham de lá, porque havia muita fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra, o Egito. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. Verso 7. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os. Porém, mostrou-se estranho para com eles e falou com eles asperamente. E disse-lhes: de onde viestes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprar mantimentos. Então, queridos irmãos, uma passagem muito conhecida dos leitores da Bíblia e também daqueles que viram algumas novelas na Rede Record, né? Bastante. José do Egito. José, ele foi um moço muito abençoado. Aos 17 anos ele teve um sonho, um grande sonho que veio de Deus, esse sonho. Ele sonhou que a lua, o sol e 11 estrelas se encurvavam a ele. Logo depois ele teve outro sonho vindo de Deus, em que os molhos, os feixes, os capins que alimentavam os animais se curvavam também diante dele. Seus irmãos ficaram sabendo deste sonho e até o apelidaram, colocando um apelido dele de sonhador, Mor, né? Todas as vezes que eles viam José, eles chamavam: lá vem o sonhador Mor. José foi vendido, José caiu na carruagem dos ismaelitas, foi jogado num calabouço, foi levado à casa de Potifar. Da casa de Potifar, onde ele colocava as mãos, as coisas prosperavam no sentido de organização. José chegou ao Egito, já cansado, maltratado, com um aspecto diferentemente do hebreu. Ele chegou num semblante abatido, mas jogado na cadeia, junto com pessoas perigosas. Num determinado dia, José então ouve 2 meliantes que estavam ali com ele, chamado um copeiro e um padeiro, que tiveram um grande sonho, mas não tiveram a interpretação do sonho. O texto sagrado diz que
José então se expressa e começa a perguntar a eles o que eles tinham sonhado, e José então tem a revelação do sonho. Ele conta ao padeiro, conta ao copeiro, e assim como José teve a revelação, aconteceu, e José foi colocado na presença de Faraó. Porque Faraó também tinha tido um sonho. Ele sonhou que 7 vacas gordas e 7 vacas magras, 7 espigas de milhos boas e 7 espigas de milhos magras ou arrebentadas, e não tinha discernimento daquele sonho. Então José é levado, depois de muita luta, de muita dificuldade, à presença de Faraó. A história desse homem, que aos 30 anos vira governador do Egito, 13 anos mais tarde do sonho que ele mesmo tinha tido, vindo de Deus, irmão Reginaldo. E é importante a gente aqui frisar que todo sonho, todo projeto, tudo que vem de Deus para as nossas vidas, ele vai se concretizar. Ele vai acontecer. Independente da situação que nós estamos passando, ou independente da situação que nós estamos perneando, todo sonho que vem de Deus, todo sonho que é ministrado pelo Espírito de Deus para com as nossas vidas, toda profecia que vem de Deus para com a gente, ele vai se concretizar mais cedo ou mais tarde. Quem sabe você está me ouvindo nessa tarde, quem sabe tem algum irmão, alguma irmã me ouvindo, questionando, indagando, se perguntando a Deus por que tanto demora, por que ainda não aconteceu. É porque Deus está preparando o sonho que Ele mesmo sonhou para você. É interessante, eu vou frisar o verso de número 7, que José aqui é o governador do Egito. Ele era o homem de confiança de Faraó. José então sabia de toda a sua trajetória, da traição dos seus irmãos que o forjaram como morto. Mas quem tem sonho de Deus não morre, irmãos. Quem tem sonho de Deus, ele vive, porque Deus vive no sonho dele. E o texto diz que os irmãos de José, aquela frase do Facebook, o mundo gira, mas não capota. Os irmãos de José caíram no Egito. E quem é o governador? José. E José, então, o verso 7 diz que conhece os seus irmãos. Ele viu os seus irmãos. Ele viu que eram os seus irmãos. Mas o texto diz que os seus irmãos não conheceram José. Por quê? Porque José tem um semblante, uma aparência egípcia. Mas José conheceu que eles eram os seus irmãos. Conheceu que eles eram filhos de Jacó. Ele poderia, nesse exato momento, irmão Reginaldo, ele poderia ter uma atitude, ele poderia ter feito um algo que talvez cada um de nós também faria. Ele poderia ter prendido eles, ele poderia ter maltratado eles, ele poderia ter jogado eles no calabouços. Mas a Bíblia diz que não. José só simplesmente se esboçou e falou asperamente com eles. Por quê? Porque José, ele era alguém que dominava os seus sentimentos. José era alguém, irmãos, que não guardava mágoa. José era alguém que sabia o que era o perdão. José era alguém que experimentou a misericórdia de Deus porque ele estava vivo. Então, quem não sabe de onde saiu,
não sabe para onde vai. Nós estamos vivos, nós estamos de pé. Quem sabe você está me ouvindo aí nessa tarde? Nós só estamos aqui ouvindo esta abençoada Rádio Cristal FM, o louvor, porque a misericórdia de Deus está sobre as nossas vidas. E Jesus disse que aquele que experimentou a misericórdia precisa usar de misericórdia. O Brasil precisa aprender o que é o amor, o Brasil precisa aprender o que é o perdão, o Brasil precisa aprender o que é misericórdia. Salomão escreve dizendo em Provérbios, na sua sabedoria, ele disse que o homem que não tem entendimento não retém a sua ira. Salomão também escreveu que quem não sabe controlar-se, a sua defesa vira como uma cidade murada, ou murada seja a cidade. Ou seja, são pessoas que o sentimento delas é incontrolável e aí ficam sozinhas, vagando no mundo. Porque